tarde, meus amores! Estamos iniciando agora a nossa aula de língua portuguesa e vamos continuar falando um pouquinho sobre cotidiano. Isso, o nosso cotidiano ele rende muitas histórias, não é isso? Se a gente for parar e observar tudo o que acontece no nosso dia a dia, a gente consegue montar um livro, não é verdade? Então vamos continuar falando sobre isso na página 27. Então peguem o livrinho 2 e vamos continuar falando sobre o cotidiano. E não é que o cotidiano rende muita história? Como vimos, a crônica é um texto ficcional. O que quer dizer isso? Parte da imaginação do escritor. Então, realmente, a crônica fala dessa parte ficcional, ou seja, do nosso imaginário, que a gente pode criar histórias, ou seja, criar da criação, da imaginação, sobre tudo o que acontece no nosso dia a dia. Então, o escritor ele tem muito disso. Ele aproveita as histórias do dia a dia para poder criar novas histórias através das suas crônicas. Apesar disso, é uma narrativa que apresenta aspectos da realidade. Então, ele não deixa de falar da realidade. Ele não só cria, não inventa histórias. Tem muito, sim, da realidade. Ele conta, ele relata muita coisa, assim, do dia a dia, não deixando de dar aquele toque especial com mais um pouquinho para dar aquela ênfase à leitura, né? Para chamar bastante a atenção do leitor. Você vai ler a crônica Prova Falsa, que acontecimento do cotidiano pode ser narrado em uma crônica com esse título. Então, vamos parar. Que acontecimento do nosso cotidiano poderia ser narrado em uma crônica com esse título? E qual foi o título que tia disse? Prova Falsa. Então, vamos pensar. Converse com seus colegas sobre isso. Então, já que não temos o nosso coleguinha do lado, vamos debater com o papai, com a mamãe, com o irmão, com os parentes que estão aí com vocês. Então, que tipo de acontecimento do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente poderia narrar, a gente poderia contar através da crônica com esse título, Prova Falsa. Então, vamos ler uma crônica com esse título. Todos atentos, prestando atenção e acompanhando a leitura, tá bom? Quem teve a ideia foi o padrinho da caçula. Ele me conta. Trouxe o cachorro de presente e logo a família inteira se aproximou pelo bicho. Se apaixonou, desculpa. Logo a família inteira se apaixonou pelo bicho. Ele até que não é contra isso, de ter um animalzinho em casa, desde que seja obediente e com um mínimo de educação. Mas o cachorro era um chato, desabafou. Desses cachorrinhos de roça, cheio de nhenhenhen, que comem comidinha especial. Precisam de muitos cuidados, enfim, um chato de galocha. E, como se isto não bastasse, implicava com o dono da casa. Vivia de rabo abanando para todo mundo, mas quando eu entrava em casa, vinha logo com aquele latido fininho e antipático de cachorro de francesa. Quando eu reclamava, dizendo que o cachorro era um cínico, minha mulher brigava comigo, dizendo que nunca houve cachorro fingido. E eu é que implicava com o pobrezinho. Num rápido balanço, poderia assinalar. O cachorro comeu 8 meias suas. Roeu a manga de um paletó de casimira inglesa. Rasgara diversos livros. Não podia ver um pé de sapato que arrastava para locais incríveis. A vida lá em casa estava se tornando insuportável. Estava vendo a hora em que se desquitava por causa daquele bicho cretino. Tentou mandá-lo embora umas 20 vezes
e era uma choradeira das crianças e uma espinafração da mulher. Você é um desalmado, disse ela uma vez. Venceu a Guerra Fria com o cachorro graças à má educação do adversário. O cãozinho começou a fazer pipi onde não devia. Várias vezes, exemplado, prosseguiu no feio vício. Fez diversas vezes no tapete da sala. Fez 2 na boneca da filha maior. 4 ou 5 vezes nos brinquedos do caçula. E tudo culminou com o pipi que fez em cima do vestido novo de sua mulher. Aí, mandaram o cachorro embora? Perguntei. Mandaram, mas eu fiz questão de dá-lo de presente a um amigo que adorava cachorros. Ele está levando um violão em sua nova residência. Ele está levando um vidão em sua nova residência. Ué, mas você não detestava? Como é que arranjou essa sopa para ele? Problema da consciência, explicou. O pipi não era dele. E suspirou cheio de remorso. Então, o que é que vocês deduzem sobre isso? O que foi que vocês entenderam sobre esse texto? De um homem, né, que ele tinha uma antipatia muito grande pelo cachorrinho. Então, ele começou a criar provas falsas para a família toda não gostar e querer mandar ele embora. Então, olha o que é que diz aqui ao finalzinho do texto. Problema de consciência. O pipi não era dele. Se o pipi não era do cachorro, quem será que estava fazendo o pipi em todas essas coisas? O homem. O homem estava plantando provas falsas para que a esposa e as crianças desgostassem totalmente do cachorro e não os quisessem mais. Foi o que aconteceu. Eles deram o cachorro, porém, para amenizar um pouco a culpa, ele deu para uma pessoa que gostava de bichos, para não destratar o cachorrinho. Por quê? Porque ele sabia que o cachorro não tinha culpa daquilo. Ele que estava fazendo pipi em todo canto para fazer com que eles acreditassem que tinha sido o cachorro. Entendeu? Agora aí, ao lado, na página 27, nesse quadradinho aqui roxo, nós temos umas palavrinhas com os seus significados. Isso daqui é para ajudar a gente entender as palavrinhas. Por exemplo, nhe, nhe, nhe. O que quer dizer nhe, nhe, nhe? Quer dizer frescuras, manias desnecessárias. Chato de galocha. Muito chato. Inconveniente. Antipático. Desagradável. Que não é simpático. Cínico. É uma pessoa que é fingida, uma pessoa que é falsa. Desquitava, quando dizia assim que ele quase desquitava da mulher. Então é a conjugação do verbo desquitar, ou seja, ele quase separava da mulher. Espinafração, falação, muita conversa. Desalmado, que ele era desumano, ele era cruel nas coisas que ele fazia. Temos também na outra página o restante das palavrinhas aqui ao lado, ó. Guerra Fria, quando eu disse que ele venceu a Guerra Fria, isso quer dizer a oposição de pontos de vista, a briga, ele venceu a briga. Adversário, opositor, de opinião contrária. Então, quem é meu adversário? É aquele que pensa diferente de mim. Eu penso isso, mas ele pensa aquilo, então ele é meu adversário. Culminou. Conjugação do verbo culminar, atingiu, terminou. Então, ele culminou, ele terminou, ele encerrou. Remorso. Ele não quer ficar com remorso. O que é? O arrependimento, o sentimento de culpa. Então, o problema dele era esse, né? Ele suspirou cheio de culpa, porque ele estava fazendo pipi em todos esses locais para que a família pensasse que tinha sido o cachorrinho,
que eles quisessem mandar logo ele embora. Então ele ficou com tanto remorso, com tanto arrependimento de tudo que fez, que quando eles decidiram dar realmente o cachorro, eles disseram, vamos dar para uma família que goste bastante dele. Entenderam, meus amores? Então nós temos aí essa crônica, não é isso? Com esse título, Prova Falsa. Então essa é uma historinha que ele plantou realmente provas falsas relacionadas ao cachorrinho. E você pensaria em que tipo de assunto do cotidiano com esse tema, prova falsa? Então, vocês terão aí o jogo rápido, responder, baseado nessa crônica que Tia acabou de ler para vocês, certo? Que inicia na página 28 e encerra aqui na página 29. Só que aqui também nós temos uma parte no dicionário. Eu quero que vocês coloquem aí na página 29, que é um pedacinho aqui. Vocês têm o dicionário, então seria bom vocês abrirem o dicionário também para conhecer, certo? Aqui vem o exemplo de como a gente poder usar o dicionário, tá bom, meus amores? Observe aí o que aqui diz. No texto, o narrador ele foi chamado de desalmado pela esposa, pois ela o considerava cruel em relação ao cachorrinho. Observe como esse termo é apresentado no dicionário de língua portuguesa. Na página 231. Então, veja aí, ó. Desalmado. Se vocês observarem, a palavra desalmado, elas vêm com os pontinhos. Aí vocês poderiam dizer, tia, por que vem com os pontinhos? Esses pontinhos é a separação de sílaba. Então, desalmado. Isso faz com que vocês observem quantas sílabas tem a palavra desalmado, que são desalmado, ou seja, 4 sílabas. O dicionário também, ele nos ajuda a ver o número de sílabas da palavra. E o que significa? O dicionário, ele é uma fonte de pesquisa para a gente entender o significado das palavras no qual a gente não sabe o que significa. Então, desalmado demonstra ter maus sentimentos, cruel, bondoso, e o adjetivo que se caracteriza pela rigidez e crueldade, certo? Ou seja, o contrário de piedoso, o contrário de bondoso. Tem aí agora, baseado nisso, aqui, 2 questõezinhas para vocês responderem também, de acordo com essas palavrinhas, tá bom? Que a gente estudou. Se sentir qualquer dificuldade no conhecimento da palavra, abre o dicionário, certo? Que é uma excelente fonte de pesquisa para a gente entender o significado das palavrinhas que a gente não consegue entender o que significa, tá bom, meus amores? Então é isso aí. Aqui a gente encerra a nossa aulinha de língua portuguesa dessa semana. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Façam a leitura da crônica, certo? De prova falsa, que é muito importante para vocês desenvolverem a leitura. Até a próxima aula. Bons estudos, meus amores. Tchau!